Olá, fã do terror, eu sou Felipe Santorini. E eu sou a Nath. E aqui é o Logan e a gente tá junto de novo. Juntos de novo aqui para gravar mais um episódio para vocês, hoje falando sobre medos da infância. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre os medos que a gente tem quando criança, debater um pouco sobre esse assunto. É um papo mais filosófico, um pouco menos assustador. E eu já queria saber de vocês se vocês tinham medo de não cair exatamente, mas a mãe brigar com vocês quando vocês caíam. De qualquer coisa. Caí de bike. E contar pra mãe. Ai, mãe, me ralei. Medo de se ralar e ter que contar pra... E ter que contar pra mãe. Eu tinha. Eu acho que eu tinha um pouquinho de medo. Eu acho que não chegava a ser um medo, mas tipo assim, porra, eu já sabia que ia vir bronca. De novo? A minha mãe me batia, então. Então, Caralho. eu tinha medo de quebrar coisas e por causa disso apanhar, ficar de castigo, uma coisa assim. Sim, Quebrar coisas. Quebrar coisas me dava medo. Porque eu sabia que eu ia tomar no cu. Sempre. Sim. Cara, às vezes eu quebrava as coisas e eu escondia. Aham. Pra não contar pros meus pais que eu tinha quebrado, porque eu sabia que eu ia apanhar. Cara, eu tinha muito medo, assim. Eu lembro que eu escondia machucado, assim. Eu caía, me ralava, eu ficava, não, tá tudo bem, mancando, assim. Pra não contar. Era engraçado, quando eu era criança, eu era muito espoleta, então eu vivia machucada, eu vivia fodida. Espoleta? Espoleta, você não conhece essa palavra? Pra Não, criança a palavra muito eu levada, conheço, mas... assim, tipo, muito enérgica, que faz muita merda. Fala espoleta? Já escutei. uma criança espoleta, Nossa, eu nunca ouvi falar assim, Sério? nunca ouvi as palavras assim. Então eu vou trocar, já que não é da... Não, mas tá ótimo. Mas é só eu porque era não... muito atentada, eu era uma capeta, Entendi. né? E o meu pai falava que eu colecionava medalhas, porque aqui na minha perna eu ficava com vários roxos. Ele falava que eram as minhas medalhas. Verdade. Não é... Mas ele não me dava bronca por isso não, ele só falava assim, porra, de novo, caralho, meio palavrão. Não era, é engraçado, né? Porque a gente tá aqui, são dois homens e uma mulher. E a gente teve vivências muito diferentes, assim, quando cresceu. Mas, a Natália, pra quem não sabe, ela é uma cria de favela. Como que era a tua infância, assim? Era mais de brincar na rua mesmo ou Brincar era... na rua. É? Nossa, eu chegava da escola, todo dia eu já ia pra rua. Meu pai, ele ia pro bar, né, que ficava perto da minha rua, né, tipo, sei lá, na rua de cima, na rua de baixo, e eu sempre ia junto pra ficar brincando na rua. Então eu andava de bicicleta, jogava bola, brincava de pique-esconde, e tinha umas crianças da rua. Então é isso, eu brincava na rua. Você também? Era de brincar mais na Eu rua? era criança de interior. Ah, é verdade. É verdade! E aí eu acho que eu não tinha tanta essa preocupação. Então eu brincava na rua, ia pra casa do outro, ficava lá. Só que eu não gostava de dormir na casa do outro, né? Então eu passava mal. Mãe, vem me buscar! Aí os pais tinham que ligar, tem que vir buscar. Aí Ai, que você era chato, Eu era cara. Nossa, que estraga Você era de prazer. brincar na rua? Eu era de brincar na rua. Eu gostava, assim. Quando a gente morava na Pompeia, que foi o lugar onde eu cresci, né, eu e meu irmão, a gente tinha muita liberdade de poder sair e brincar na rua mesmo, né? Andava de skate e tal. Depois de um tempo um pouco mais velho, a gente se mudou pro centro de São Paulo, aí já não dava tanto assim pra ir pra tantos lugares. Aí a gente frequentava mais casa de amigo. Mas era muito assim. Engraçado, o meu pai, ele não deixava eu ir pra casa dos meus amiguinhos da rua. E aí, às vezes, ele virava pra mim, sei lá, tipo, ainda tava muito cedo. Ele voltava do bar, virava pra mim e falava, eu vou pra casa, daqui a pouco você vai. Aí eu aproveitava essa chance e fazia o quê? Ia pra casa dos meus amiguinhos, mas eu ia cheia de medo, com medo do meu pai descobrir que eu tava na casa dos outros. Meu pai, eu não sei por que ele não deixava. Cara, você me lembrou que eu tinha um medo, quando eu era criança, pré-adolescente, eu tinha muito medo da minha mãe, porque ela era uma pessoa muito brava, assim, né? Fora dos padrões legais, assim. E aí... Espada de São Jorge. me batia a espada de São Jorge. Que, assim, não doía, sendo bem sincero, mas ela te desmoraliza. Exatamente. Porque tua mãe tá te batendo com a planta. Caralho. Meio mole, saca? Então é meio... tipo, te dá vergonha apanhar com esse negócio, sabe? Não é dor física. Mas, enfim... Uma época, eu lembro que eu comecei a ser expulso da casa dos meus amigos. Eles não me aceitavam mais lá porque minha mãe era maluca. É muito doido isso. Caralho. Mãe, eu te amo, mas você era maluca. Teve uma época que a gente saía da escola e a carga horária, não sei se lá no Rio, provavelmente sim, mas era um pouco menor dependendo da sua idade, assim.
Tipo, tinha dias que a gente era liberado 10 horas da manhã da escola. Nossa. Porque tipo assim, de primeira a quarta série, sei lá, são... você pode ficar na escola 20 horas só. Aí depois de quinta a sexta, sétima série, eram 30 horas. E depois 40 horas, um negócio assim. Tá, entendeu? Não era 40 horas, porque 40 horas são 8 horas por dia, a gente ficava no máximo 6 horas por dia na escola. Mas havia alguns, tipo, 2 dias na semana que a gente saía mais cedo. Só que eu não contei pra minha mãe que eu saía mais cedo, porque eu ia pra casa e não tinha nada pra fazer. Então eu falei, não, eu saio meio-dia. Tipo, contando que eu estivesse em casa meio-dia e meio, minha mãe jamais suspeitaria. Só que meu irmão sabia que eu saía mais cedo, porque ele estudava na mesma escola. E meu irmão, ele gostava muito de me ter por perto, de ficar comigo junto e brincar comigo junto. Ele é 6 anos mais novo, ok, é compreensível. Mas não pra mim, que era um pré-adolescente. Eu queria ter os meus amigos também. Claro. E aí, um dia eu estava na casa dos meus amigos, não tava fazendo nada demais, a gente estava lá conversando, brincando, jogando. Chega uma mulher... Detalhe que assim, eu tava beijando uma garota nesse momento. Chega uma mulher na porta e eu escuto um silêncio de todas as crianças barra pré-adolescentes, e todas elas, e uma mulher falando sem parar. E eu, cara, quem que é essa maluca? Do nada eu reconheço a voz da minha mãe. E eu fiquei em branco. A única coisa que eu consegui fazer foi sair e olhar pra ela e falar: mãe, o que você tá fazendo aqui? Tipo... Como é que você sabe que eu tô aqui? Várias perguntas na minha cabeça. E ela, vamos embora. Vamos pedir desculpa pra todo mundo, um clima estranho, e sair. E fui embora com ela. O que ela foi fazer lá? Cara, ela foi lá me resgatar. De volta. Pegar eu de volta. Nas mãos do crime. Exatamente. E por quê? Porque o meu irmão sabia onde morava o meu amigo e eu, tipo, tava na casa do lado. Tipo, era muro com muro. Então ela foi lá na casa do meu amigo, eu não tava lá, ela falou um monte, falaram, ele deve estar na casa aqui do lado, que é onde os meninos ficam. E ela, dito feito, ela entrou lá e achou. Cara, foi uma vergonha no dia seguinte, assim, olhar pra eles, falar com eles. E aí teve um outro dia que eu fui de novo, assim, dia que a gente saía mais cedo. Aí a dona da casa virou pra mim e falou assim, então, você precisa ir embora, porque eu não vou... Sua mãe não pode vir aqui e ficar falando um monte pra mim. Ficar gritando que é uma louca. Aí eu fui expulso do grupo dos meus amigos, assim. Nossa. Tipo, eu só falava com eles na escola. Ai, que triste. Fui excluído por causa da minha mãe. Cara, Traumas. eu tinha muito medo de tirar nota baixa, porque eu apanhava muito. Ai, eu também. Eu já escondi tanta prova dos meus pais, e não adiantava porra nenhuma, né? Porque veio no boletim depois. Cara, eu escondia muita prova. Eu lembro de uma que era estudos sociais. Eu nem sei se isso ainda existe em escola. Deve existir. Eu tirei 3 na prova, eu lembro 10. E eu escondi. A minha mãe era revendedora da Avon na época. E ela tinha muita caixa em casa. E eu lembro, eu não sei porquê, que eu achei uma excelente ideia esconder minha prova numa caixa dessas da Avon que tava cheia de papel. Eu falei, ela nunca vai achar aqui. E aí um dia ela arrumando as coisas dela, ela achou. E o pior, gente, quando você tirava nota baixa, você tinha que levar a assinatura do pai na sua prova. E eu falsificava a assinatura da minha mãe, eu passava por cima. E aí eu tinha feito isso com essa prova, que eu tinha tirado 3. E aí um dia minha mãe achou. E tava lá a assinatura dela grandona, dia. Aí ela olhou assim, ela, Natália, eu não me lembro dessa prova aqui. Gente, eu apanhei. Eu apanhei bastante. Pela nota, por esconder. Sim, pela nota, por esconder. E os meus pais, eles sempre... Meus pais não, meu pai sempre foi assim, não importa o que você fez, sempre fala a verdade. Porque falar a verdade sempre vai ser melhor no final das contas. E eu falava assim, pô, então se eu falar a verdade eu não vou apanhar. Mas eu falava a verdade, eu apanhava de qualquer forma, então eu mentia. Eu sempre mentia. Eu acho que é isso que desbloqueia na gente a mentira, né? E você melhorar a mentira quando você é criança. Porque assim, se você sabe que se você for honesto, você vai ser punido. E às vezes se você mentir bem, vai sair tudo bem. Então sei o quê? Aprende a mentir. Mentir direitinho. Eu lembro disso que uma vez, a gente, quando eu era menor, pelo menos na minha escola, a gente tinha que ter meio que um diário. Que a professora dava recadinho pro professor, agenda. E eu lembro que uma vez, sei lá, eu fiz malcriação, não lembro o que aconteceu. Mas a professora fez um recado. E aí eu fui lá
com medo do meu pai. Ela tem que ser a assinatura do seu pai, não pode ser da sua mãe. Só que meu pai era muito bravo e ele me batia muito forte. E aí meu pai não pode ver isso, porque senão ele vai me bater. O que eu fiz? Falsifiquei a assinatura dele. Toda criança já... Perfeito. 10 anos eu... Você nunca falsificou a assinatura dos seus pais? Falsifiquei, não lembro disso. Meu Deus, a gente faz direto. Até em boletim eu já fiz, cara. Essa Lá foi... em casa a média era 8. A média podia ser 5, podia ser 6, 7. Eu já achava péssimo, a minha que era 7. Fazia a média 8. Caralho. A gente estudava pra tirar mais que 8. Caralho. Ah, era tipo a média da sua casa. Da minha casa. E eu Não era da escola. Era de casa. Era de casa. Aí era... Cara, que doideira. Você tira um 7, você fica, meu Deus, sou burro. Nossa, olha o trauma que gera. E aí esse negócio de eu anotar, eu assinei confiante, cheguei na professora, ela olhou, legal e tal. Eu vou precisar falar com seu pai, você precisa chamar ele aqui na escola. Eu, não, tá bom, chamei. Ela foi lá falar com meu pai, eu não fiquei sabendo. Quando chegou em casa, meu pai falou, que papo é esse de falsificar a assinatura? Eu falsifiquei? Eu? Claro que não. E aí, quando ele me mostrou a assinatura, tava escrito Jailson. O nome do meu pai é Genilson. Porra, tu errou o nome do teu Eu próprio comi letra, eu tava tão nervoso que eu comi a letra. E aí foi aí que ela descobriu. Porra, amigo, mas aí também, cara. Cara, mas eu tinha o quê? 10 anos de idade, 11 anos. Eu era mestre na assinatura da minha mãe. Cara, Cara, minha assinatura era perfeita. A assinatura do meu pai era Melhor que muito da mãe. difícil. Sabe esses negócios de caligrafia que tu vê, a sua assinatura... A assinatura do meu pai era assim. Eu passava por cima da minha mãe. Eu peguei um documento que tinha a assinatura dela, botava a minha prova assim por cima, botava uma luz assim forte, eu ia devagarzinho. Juro. Caralho, é um profissional. mestre. Nossa, depois disso eu fiquei com medo de falsificar a Falsificar de assinatura. novo. Claro, né? Acho que cometeu um crime. Pois é. Aí quando a agenda acabou, graças a Deus, nossa, Deus é justo. Cara, eu lembro que porque você levava uma ata pra casa, né? Eu não lembro o nome disso. Não era ata, tinha uma circular pra casa informando, tal dia vai ter a reunião de mestres e pais, não sei o quê. E aí a sua mãe tinha que assinar. E eu sabia, quando meu boletim ia vir só no vermelho, eu assinava o nome da minha mãe, não falava pra ela, que aí ela faltava e quem recebia o boletim não era a mãe, porque eles entregavam pros pais. Ia ser eu, que eles iam me dar depois. E aí minha mãe ficava assim, não vai ter reunião de professor na sua escola não? E mãe, ainda não recebi nada. Cara, eu já falsifiquei a assinatura dela de circular disso. Já falsifiquei a assinatura dela no meu boletim. Cara... Ela sabe disso? Hoje em dia ela sabe. Não, ela descobriu na época. Descobri agora vendo vídeo. Não, na época ela descobriu, só que, porra, era muito pior depois, né? Porque cadê o boletim? Não tem boletim? Toda escola tem um boletim. Cadê o teu? E aí, em algum momento eu tinha que mostrar pra ela, né? E aí a chinelada comia solta. Nossa, cara. Foda, cara. Eu era muito atentada, gente. Eu não pensava nas consequências, não. Visivelmente. Percebe-se. Provavelmente o pai da Nath já fez isso. Se for ruindade, com certeza. Eu duvido. O meu pai, ele tinha uma coisa... Quando eu era muito novo, ele virou um dia pra mim e falou assim... Se um dia eu descobrir que você apanhou na escola, você vai chegar em casa e vai apanhar de novo. Falou isso. Sempre falou isso. Teu pai já fez com você? Caralho, que família boa. Só que meu pai, ele falava assim, tu quer bater? Tu bate. Mas se tu apanhar, tu vai apanhar em dobro, porque eu também vou te bater. Então... E aí, o que meu pai achou que aconteceria? Que eu seria... Me mexeriam comigo, eu ia revidar pra não apanhar em casa. Pelo contrário, eu apanhava na escola e em casa. Exatamente. Porque eu não dava conta. Os caras eram mais fortes, mais altos, eu era magrelo, pequenininho. Cara, apanhava sempre. Mas essa história de bullying na escola é porque eu já, na época que eu senti mais assim esse negócio do bullying, foi a época que eu tava fazendo karatê. Então eu já sabia me defender. Então, às vezes ficava aquele negócio de empurrar, de não sei o que, de fazendo e você já ia fazer bullying leve, assim. Aí o garoto começou a falar comigo, ele virou, eu falei, oportunidade. Eu dei só um sopro nele. Excelente. E foi de graça? Não, ele tava... Eu achei que ele tava só conversando contigo. Ele tava provocando. E aí, como é que tu tá? Mano, vou lá beber água. Toma. Exatamente, o professor chegou, então todo mundo foi pros lugares. E aí ele virou de costas, né? Falei, nessa hora, só fechei a mão e fiz assim, né?
Cara, que Foi um pouco mais doideira. forte. Aí depois ele, não, até melhorou minha respiração. Eu falei, tá bom, conheço. Eu já sabia. Com certeza. Você que levou um soco do Logan, a gente Como é que você está hoje em dia? Comenta aí embaixo. Tá respirando bem? Mas foi a única vez que eu briguei, assim, que eu teve porrada Nossa, mesmo. mano. Maneiro. Nada a ver com o tema, isso que eu vou falar agora. Mas uma vez eu deixei uma cicatriz permanente num cara, assim, de escola. Porque era uma época que a mesma coisa de bullying, assim, foram me provocar. E eu tava com o lápis na mão, porque eu estava indo apontar o lápis. E eu fui apontar o lápis, e voltei com o lápis afiado. E a galera, empurra ele. Eu fiz assim, ó, vuf! Pegou na bochecha do menino, assim, ó. Nossa. E aí, foi sem querer. Foi sem querer, foi por acidente. Mas a gente viu filete de sangue e ficou a marca, assim, ó. Da cicatriz. Uma amiga minha já fez isso só com estilete. A menina tava segurando o estilete com parte afiada, assim. E a minha amiga puxou. Cortou a mão da garota inteira, levou ponto. Que agonia, cara. Isso eu tinha medo também de machucar com essas coisas assim. Coisa afiada. É. Eu não me lembro de ter medo disso, não, mas... Vocês tinham medo, tipo, de palhaço, essas porra assim, bem bobona? Nossa. Palhaço não, mas eu descobri minha talassofobia no aquário, né? Tipo, faz sentido. Bacana. Faz sentido. eu fui no zoológico com a minha mãe, e aí a área de réptil e aí termina na área do aquário. E aí eu fui vendo as cobras, eu acho que tipo assim, não tinha medo, eu olhava, mas era meio caralho, uma cobra, sabe? Ela pode me matar se ela quiser. E aí quando a gente chegou na parte do aquário tudo azul assim, eu lembro de eu travar, de eu não conseguir andar, de eu começar a chorar, e aí minha mãe me pegar no colo, vinha uma funcionária e, tipo, deixar a gente voltar o caminho. Porque eu não conseguia entrar. Eu, tipo, dei pânico, assim. Dei... Mas foi Eu assim. lembro que eu tinha muito medo de me perder dos meus pais. Eu tinha esse medo também. Caralho, eu lembro de, teve uma vez que a gente tava no mercado, tava eu, meu pai e minha irmã. Meu pai, como sempre, é um excelente pai. E eu era tentada, gente. Cara, eu corria, eu era muito imperativa. Então eu saí correndo, eu saí correndo, só que eu me perdi no mercado do meu pai. Então, qual é a reação de uma criança pequena? Papai, não vi. Eu sentei no chão e comecei a chorar. E aí, do nada, chega o meu pai. Cara, ele me bateu. Cara... Você se perdeu, né? Eu me perdi, eu estava chorando no chão e o meu pai me bateu. Cara. Sabe eu estava com medo. O que é mais doido é que eu tenho um medo similar com o seu, que era medo de chegar em casa depois que escurecesse. E não era tipo porque, alguma coisa à noite. Não, é porque senão meu pai ia me bater também. Então, a maioria dos nossos medos é de apanhar, cara. Sim. Não é medo de chegar em casa à noite, de se perder no mercado, é medo de apanhar, né? Medo de sair 1 milímetro do que os seus pais acham que é errado você fazer. E aí vem a recompensa. Agora uma coisa bizarra que eu tinha, assim, isso é muito bizarro. Eu acho que a primeira vez que eu tô falando disso pra alguém, assim, quando eu era criança, tipo, até 4ª série, assim, eu tinha medo de pedir pra ir no banheiro. De, tipo, o professor falar não e eu me mijar na roupa. Então o que eu fazia? Eu me mijava na roupa antes. Sem pedir, né? Sem pedir. Porque eu já sabia que era não. Não sei porquê, cara. Se foi algum trauma, alguma coisa assim. Nossa, mas isso mas já eu aconteceu não. com uma coleguinha minha. Mas a professora realmente falou, não, a gente tava... ela sentava do meu... Tadinha, eu lembro até o nome dela. Eu não vou falar pra não ver o caso, mas tipo, a gente tava lá fazendo lição, ela falou, tia, posso ir no banheiro? Ela, não, agora não é hora de ir no banheiro. Cara, eu vi a menina nervosa. Do nada ela começou a chorar. Quando eu olhei pro lado, cara, a cadeira dela tava pingando xixi, sabe? Ela chorando, porque, porra, é vergonhoso, sabe? Cara, que maldade. É humilhante, cara. Essa sua memória me desbloqueou uma outra memória que eu tinha, assim, que eu acho que eu tinha medo, vergonha, assim, de pedir pra professora, assim, pra sair e tal. E aí eu tava passando mal, e aí eu fiquei com vergonha de atrapalhar a aula, assim, e vomitei em mim mesmo. Assim.
tava passando mal, eu apoiei a cabeça assim e falei, vai ser aqui. Assim. Nossa! Aí causa uma coisa pior, né? Que você, todo mundo da sala viu, aí você sai da sala, aí a vergonha completa. Assim. Cara, que horrível. Eu já vomitei na mesa, mas foi assim, caralho, não dá tempo de... Cara, já aconteceu isso comigo também, que um colega vomitou, e aí a galera, vomitou na sala, provavelmente era você. E aí a gente sai da sala, aí eu passei do lado, eu olhei, eu não segurei. Blá, vomitei em cima do vômito dele. Completou, né? Cobri, assim. Cara, não deu. Eu vi, achei muito nojento, assim, e vomitei em cima. Mas teve uma vez... Cara, que nojo isso. Não tem nada a ver com medo. Mas a gente era criança, né? Vamos lembrar de a gente pequenininho, assim. Que eu fui fazer xixi no mictório. E aí, dei uma vontadezinha de soltar um pum. E eu dei uma leve cagadinha nas calças. E eu, cara... Clássico. Espero que ninguém perceba. E voltei pra sala. E não me limpei e tal. É aquele cheiro de merda contaminando o ambiente. Nossa, todo mundo... Quem que é? Ai, que cheiro de cocô! E eu, caralho, eu querendo me enfiar embaixo do chão, assim. Daí a professora, gente, eu vou ter que olhar. Vou ter que olhar pra saber quem é e tirar da sala. E aí descobriram que era eu, no meio da sala. A humilhação. A humilhação, cara. Caralho, amigo. Muito humilhante, Ai, muito humilhante. Cara, quando eu era muito pequenininha, eu tinha medo do velho do saco. Porque minha mãe me botava medo. Eu tinha acho também. que tinha um medo Tipo, assim. não vai comer tudo, o velho do saco vai vir te pegar. Não vai fazer a lição de casa, o velho do saco vai vir te pegar. Traumas, obrigada, mães do Brasil. Yeah! E aí no final você tem medo de mendigos, pessoas em situação de rua, vulneráveis. Aí você tem tanto medo de não comer a comida toda no prato que hoje em dia você tem o quê? Compulsão alimentar. Compulsão alimentar, cara. Que bacana! A Amanda comenta um pouquinho disso, assim, né? Por causa de alguns comentários assim, que a gente ouve na infância que aparentemente são inofensivos. Sim, E que te dá alguma coisa, assim. Eu lembro, cara, esse episódio era pra ser medo de criança, mas a gente percebe que os medos são só traumas, né? Traumas de criança, o nome do programa. Eu lembro que quando eu era muito criança, eu tinha um amigo, assim, melhor amigo e tal, que é o André. Até hoje eu quero saber onde você tá, André, se estiver escutando isso aqui, por favor, comenta aqui embaixo também. Que era um amigo muito legal e a gente perdeu o contato. Tipo, ele foi morar em Jundiaí. Eu só lembro o primeiro nome da mãe dele, que é Fátima, o pai dele se chamava Vitor. Ele era muito legal. Mas a gente, assim, viveu junto até uns 12, 13 anos e depois ele se mudou e a gente nunca mais falou. Só que quando a gente era pequeno, a gente era muito unido. A gente brincava muito, fazia tudo junto. Só que minha mãe sempre falava que ele era muito inteligente pra mim. Então, tipo, vocês conheceram minha mãe, ela fica, ai, meu filho é maravilhoso, é incrível, é lindo, não sei o que lá. Quando eu era criança, era o André. Ai, porque o André é lindo, maravilhoso, não sei o que lá. Por que você não é que nem o André? Nossa! Falava pro ela e meu pai. Trauma. Aí vem os traumas, saca? Acho que por isso talvez hoje trabalhe tanto, sabe? Que nem um condenado pra compensar, e tal. Pra compensar e tentar um dia ser tão bom quanto o André era. Olha que loucura, cara. Aí. Caralho. Nossa senhora. Cara, a gente chega assim, um medo, mas não é um medo, mas em casa todo mundo sempre comparou muito eu com a minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha, e ela sempre foi muito inteligente, muito inteligente. Ela era tipo assim, ela só tirava 9, 10 em tudo. E todo mundo comparava, era o meu pai, porque você só tira nota baixa, a sua irmã tá com nota 10, nota 9 no boletim dela. Cara, até de corpo, sabe? Que a minha irmã ela sempre foi muito sequinha, muito magrinha. Eu vejo foto de antigamente, tipo, os meus familiares falando, nossa, mas você não vai emagrecer não? Gente, eu era uma tripa. E eu fico assim, cara, como é que as pessoas tinham coragem de virar pra mim e me comparar com a minha irmã? Sabe, às vezes a minha irmã podia ter até alguma disfunção alimentar, alguma coisa assim que a gente não sabia na época. E as pessoas estavam tirando ela com o corpo ideal. Gente, eu era uma criança. Eu era uma criança! Caralho! Isso é muito perturbador, sabe? Você tá falando do corpo de uma criança. Nossa, não, mas a Natália tem que fazer uma dieta. E eu com 8 anos de idade. Cara, tipo, se formando, o corpo ainda... Sim! Já tá entendendo. Ainda tá no casulo, né? Eu não era né? gorda, você vê as minhas fotos, eu não era gorda. Eu era, tipo, super normalzinha, sabe? É só porque a minha irmã, ela sempre foi muito seca. E sempre teve comparação de absolutamente tudo. E não era só meu pai, era a família inteira, eram amigos. Então eu nasci sempre muito complexada com tudo. Eu sempre me achei inferior a tudo.
A mulher, no geral, eu vejo que acontece bastante isso, né? Na aparência, né? A Amanda, ela comentou esses dias assim, nossa, pegou fotos da adolescência assim, caramba, eu não lembrava que eu era magra, assim. Sim. E naquela época eu tava fazendo dieta pra emagrecer, saca? Então é muito doido, que a gente se vê com uma imagem assim que quando tu olha mais distante, você fala, caralho, eu tava... Sim. Por que eu queria emagrecer tanto, sabe? Perde sentido algumas vezes. Cara, eu vejo umas doido. fotos minhas de biquíni e eu fico assim... Cara, eu lembro na época, eu lembro desse biquíni, eu lembro de vestir ele, olhar pra mim e falar assim, caralho, eu tô muito gorda. Eu vejo a foto e fico assim... Não, sabe? Não. Uhum. Cara, que loucura, que loucura. Por que as pessoas são tão podres? Tão massa, é verdade. São verdade. Uma criança. Com criança. Mas Vocês tinham algum medo de, tipo assim, de... Eu não sei se eu vou saber formular direito, mas eu vou falar a situação e ver se vocês conseguem entender. Teve um dia que eu tava andando na rua e tinha uma criança chorando. Era um menino. Ele devia ter, sei lá, uns 7, 8 anos de idade. Ele tava chorando. Eu tava com a adestradora na época do meu cachorro, que ela tava me ensinando como passear, não sei o que, lá. Ela conhecia todo mundo na rua, viu esse menininho e falou assim, ô fulaninho, você tá chorando, isso é coisa de viadinho. Vocês tinham algum medo em relação a isso? Tipo, não, porque eu não posso chorar, porque senão eu vou ser viado, ou não posso fazer isso, porque senão eu não vou ser homem o suficiente? Isso chega a ser um medo, era um medo pra vocês? Eu acho que eu não tinha isso, não. Não lembro, assim. Eu sempre fui viado. Não, tinha... Mas você ouviu esse tipo de comentário? Não, até que não, porque eu sempre fui muito tímido, assim, introvertido, então as pessoas acabavam zoando isso, entendeu? Entendi. Ah, você não fala nada, não sei o quê. Era mais disso, que era nerd, era mais nesse nível, mas de não chorar não tinha, não lembro não. Eu ouvia muitos comentários assim, principalmente do meu pai, que era tipo, não sei o que lá. Tipo assim, meu pai nunca virou pra mim e falou assim, você é gay, você é homossexual e tal, esse tipo de coisa. Mas ele sempre deixava meio implícito que seria uma decepção se eu fosse, saca? E aí, tipo, cara, hoje a gente vê assim, besteira, né? Nada a ver, assim. Eu não sei o que meu pai pensa hoje em dia, a gente não se fala mais. Assim, isso cria uma ansiedade na criança de eu começar a pensar, cara, e se eu for gay? Nossa, acabou minha vida se eu for gay, cara. Porque, meu Deus do céu, sabe? O problema não era nem ficar, tipo, a cabeça da criança não pensa nisso, né? De, eu beijando outro homem, esse tipo de coisa, sabe? Eu namorando outro homem. Mas era muito, tipo assim, como se você fosse... O que meu pai vai pensar de mim? Era como se você fosse um criminoso, sabe? Ser gay é ser um criminoso, ser alguém você que tá a sociedade vê de, sabe, errado. Tu tá errando, tá fazendo algo muito errado. E eu ficava, caraca. Então, quando rolavam uns comentáriozinhos assim, de tipo, mas eu espero que eu tenha feito um filho homem, né, e tal. Eu ficava meio desconfortável, assim, tipo... Tipo, será que eu sou um... será que eu sou gay? Eu acho que eu não sou gay, não, mas... Mas vai que, né? Mas vai que... Como é que eu vou saber? Eu sou sem querer. E eu acho que... Tropecei ali. Gay, caí no gay. Eu acho que durante muito tempo da infância, a gente fica... Infância e adolescência, a gente fica pensando assim, mais ou menos, cara, mas... será que eu sou gay? Será que eu sou homossexual? E professor comentava na escola, que essa idade que você descobre se que é gay, que é viado e tal, não sei o que lá. Cara, isso, tô falando dos 2005, tá? Muito tempo atrás. Hoje a mentalidade é muito diferente. Mas naquela época, a gente ficava, tipo, meio que numa ansiedade de, tipo, cara, e se do nada eu virar gay, sabe? Será que tem esse negócio de, tipo, do nada eu gosto de mulher, mas do nada, caramba, sabe? Na verdade eu gosto de homem. Nossa, eu vou chupar uma rola. Assim. Porque não tinha essa conversa de tipo, não, as pessoas nascem gay. As pessoas nascem com isso. Não, era tipo, a pessoa vira gay. Era um tabu absurdo. A pessoa vira gay. De virar gay. Nossa, lembra do fulano, virou gay. Então, você parece que trocou. Exato. Mindset. Então, parecia, tipo assim, hoje a gente ouve falar de cura gay, isso é um absurdo, mas naquela época até que não era tão, tipo assim, era errado,
Não é que não era. Mas assim, não era tão absurdo quanto é hoje, porque tinha-se essa visão de que você podia até ser contaminado por alguém que é homossexual. E virar gay. Não anda muito com fulano. Não anda com fulano porque você pode virar gay só de andar com fulano. Então tinha esse medo, assim, sabe? Eu tinha medo de me relacionar, não somente amorosamente, mas até de ter amigos negros por conta do meu pai. Meu pai era tão racista, ele falava tão mal de pessoas negras que eu tinha medo de ter um amigo. Eu ficava assim, gente, e se futuramente eu me apaixonar, o amor da minha vida foi uma pessoa negra? Fudeu, eu tinha medo. Eu tinha medo do meu pai julgar os meus amigos pela cor da pele deles. Cara, era bizarro. Eu tinha medo de me relacionar, sei lá, tipo, não amorosamente, mas tipo, de amizade, né? Qualquer tipo de vínculo com pessoas gays, porque meu pai era muito homofóbico. Era coisa que eu falo homossexual. Ele era muito homossexual. Ele era muito homofóbico, eu tinha medo, cara. Eu não vou ser amiga de fulano porque fulano é sapatona. Eu não vou ser amigo do fulano porque o fulano é gay. Eu tinha medo, não é porque a pessoa era gay. É porque eu tinha medo do que o meu pai ia me julgar por conta disso. Cara, que loucura. Sim. Eu acho que muito os medos que a gente acaba tendo na infância são reflexos de quem ele está em volta ali, né? O núcleo familiar ali próximo. Total. Diferente de uma fobia, que eu acho que já nasce com a pessoa, ou tem uma coisa mais vinculada assim. E a gente acaba recebendo esses presentes, assim. Brinde. Porque a forma como os adultos, outras pessoas em volta tratam a gente, às vezes na gente reflete de uma forma diferente. Então pode gerar um medo, um trauma, uma outra reação que não é a que ela esperava. Quando a mãe te bate, você não está corrigindo o problema, você está gerando outro problema. Outro problema. Total. Cara, agora indo pra uma parte mais tipo de medos mais irracionais. Vocês tinham algum quando criança? Deixa eu lembrar. Tipo, eu lembro que eu tinha muito medo do velho do saco. Tinha uma história de terror que um amigo do meu pai contava pra mim e pra minha irmã, que eu tinha medo de bruxa. Tipo, coisas assim, mais lendas, folclore. Gente, folclore, eu morria de medo do Saci. E hoje o Saci tá lá em casa, né? Porque eu vi sumindo as minhas coisas. É verdade. Mas eu tinha medo de seres folclóricos, eu tinha medo de bruxa. Fantasma, eu acho que eu nunca tive muito medo, não. Eu tinha medo de ver vulto. Eu tinha medo de ver vulto. Vulto, sim. Caramba, um vulto, meu Deus do céu. Caralho, sim. Eu acho que eu tinha medo de ver fantasma, assim. Comecei a ver filme de terror, assim, aí eu ficava com medo. Medinho. Eu lembro quando eu era criança, eu brincava na rua e tinha, lá na favela, eu morava no Vidigal. Quem é do Vidigal sabe do que eu tô falando. Tem um lugar lá chamado Cantão. Que é o final da rua, que dá pra, tipo assim, um desfiladeiro que vai parar lá na Avenida Niemeyer. Não tem... Quer dizer, hoje em dia construíram lá um negocinho, né, pra pessoa não ir cair, despencar. Tem uma grade de segurança em volta e tal. Mas eu lembro que muitas pessoas da Umbanda, da Macumba iam lá, porque lá dá pra você adentrar pra dentro de um mato. E aí faziam trabalhos ritualísticos ali e tudo mais. E aí eu lembro das crianças da rua falando, tipo assim, gente, vocês viram que fizeram uma macumba lá, tem uma farofa, e tá tendo um vulto pra caralho. Então assim, eu não vou pra lá. Não, porque eu vi um vulto, eu vi uma pessoa, eu vi um fantasma, não sei o quê. Eu que não vou pro Cantão hoje, não. Não sei se hoje... E lá era super mal iluminado, então à noite eu nem chegava lá perto. Só ia brincar lá de manhã, à noite não chegava nem perto. E aí eu tinha medo dessas coisas. Da religião dos outros. Mas acho que eu tinha medo também, porque tinha uma pessoa, uma vizinha lá que era tipo, a vizinha era a macumbeira. Caralho, sim! E aí, tipo, as pessoas, eu não sei como é que os adultos tratavam, mas a gente tinha medo dela. Cara, e olha a responsabilidade. E eu não sabia nada do que ela fazia de diferente. Olha a responsabilidade do que um adulto fala pra uma criança. Olha o que você faz na cabeça da criança. Eu tinha medo de ter amigos negros porque o meu pai falava muito mal de pessoas negras. Sim. Eu tinha medo de chegar perto, sei lá, daquela vizinha, porque, meu Deus, ela é macumbeira. Ela vai fazer uma macumba pra você. Eu nem tinha ideia do que era macumba, o que fazer uma macumba, o que seria. Criança nem sabe o que é. Criança nem sabe o que é isso. Exatamente. Cara, isso é muito bizarro. É muito bizarro. Meu Deus do céu. Eu lembro que eu tinha... Você desbloqueou uma memória minha. Eu lembro que eu tinha medo de uma vizinha, assim... Eu e meu pai, a gente morava
numa rua, por alguma razão que eu não lembro, acho que a gente ia na feira, a gente ia, uma vez por semana, subir essa rua para voltar para casa, depois de ir pra feira. E eu lembro que sempre uma casa na rua me deixava muito desconfortável, porque era uma casa muito mal cuidada. E lá morava uma senhora sozinha. E essa senhora, ela parecia ser muito legal, mas ela era muito velha e tal, aquela pele enrugada. Então, eu, criança, ficava um pouco assustado, um pouco desconfortável, assim. E ela dizia... Eu não lembro se ela dizia ou se meu pai que me contou que ela tinha uma coleção de escorpiões. Maneiro. Nos potinhos. Maneiro. E eu que eu pensei, ela é louca, ela é maluca, ela vai deixar o escorpião vai deixar o escorpião me morder. Então toda vez que a gente parava lá e ela passava, dava tchau, oi, eu chorava, apavorado, porque eu tinha medo dela. Caralho, tadinho. Muito. E aí eu lembro, depois você vai crescendo e aos poucos você vai, tipo, entendendo mais coisas, né? E aí eu fui entendendo que a casa dela era mal cuidada porque ela já era uma senhora velha, que morava sozinha, aposentada, não tinha condições de reformar a casa e tal. Vezes ela nem devia ter familiar pra também ajudar. E aí teve uma vez que meu pai foi sozinho, porque eu acho que eu tava doente e tal. E ele parou pra conversar com ela me desejou melhoras, que eu ficasse bem. Eu fui vendo que ela era uma boa pessoa. Mas assim, infelizmente eu nunca pude ver e falar com ela, ou sei lá, chegar perto dela, porque ela faleceu depois. E aí a casa dela continuou mal abandonada, assim. Depois de um tempo eu lembro que começaram a morar... pessoas que estavam... catadores, né? Começaram a usar a casa dela ali como um local de descanso, pra guardar coisas e tal. E aí, hoje eu fico meio assim, tipo, poxa, talvez se eu fosse um pouquinho mais... soubesse um pouquinho mais a vida, eu teria... Mas quando a gente é criança, a gente não tem noção dessas coisas. Não tem. Sabe, tipo, não é culpa sua, mas também vem muito da educação de casa, né? Do que os seus pais falavam pra você, explicavam, ou deixavam até mesmo de explicar. Então, não é culpa sua, não, pô. Que bom que você tem essa consciência hoje. Mas naquela época não tinha como. Você tinha medo de, aproveitando esse gancho, você tinha medo de alguma pessoa, porque você tinha medo dessa senhora. Sim. Você tinha medo de alguma pessoa específica por alguma característica, alguma coisa assim? Eu acho que só dessa vizinha aí que falavam. Mas eu não lembro nem do rosto dela agora. Cara, eu acho que eu tenho certeza que eu tinha medo de alguma pessoa, mas eu não consigo lembrar nem de quem, nem por quê. Mas eu tenho quase certeza que eu tinha medo de alguém, porque eu era muito assim, Maria vai com as outras, então qualquer um que virava pra mim, fulano, eu não sei, pronto, fudeu. Alugou um triplex na minha cabeça de criança maluca, então... E você, fã do terror? Qual é o seu medo aí de infância, o seu trauma também, que a gente descobriu que são traumas também, né? O que você tem medo? Conta pra gente. Não esquece que a gente tem um Apoia-se. Você pode ajudar a contribuir com esse canal pra gente crescer cada vez mais. Temos um podcast lá no Spotify e aqui no YouTube também. Então, assiste a gente por lá, ouve semanalmente. Curte esse vídeo, comenta nesse vídeo, compartilha com um amigo próximo, com um colega que brincava contigo na rua. Manda assim... Como é que é? Quem fez bullying. Comenta com quem fez... Compartilha com quem fez bullying. Já aprendeu o golpe aqui, o trauma que você deu pra pessoa, agora ela tá aqui. Tomara que esse vídeo chegue em você.